dos coordenadores locais, tá? Nós temos 7 coordenadores locais aqui, a chefe está como coordenadora geral. Então, neste domingo, a chefe estará aqui no núcleo, né, dando suporte para todos os coordenadores e para os aplicadores também. E nós, né, coordenadores locais, estaremos, então, distribuídos em polos, né, cada polo é um local de aplicação. Então, aqui vocês estão vendo nessa tabela, né, aqui os nossos polos, né, os municípios, Astorga, Colorado, Marialva, Maringá, né? No Maringá nós temos 2 polos, 2 escolas, Paysandu e Sarandi. Então, as escolas que foram aqui escolhidas, né, para a realização dessa prova, e os coordenadores de cada escola, tá? Que vão ser aí os 190, né, dos fiscais aplicadores. Então, aqui vocês já estão vendo seus nomes aí distribuídos aí dentro das escolas e já sabem quem são os seus coordenadores, né? Nós temos o Silvio, a Rosângela, da ouvidoria, o Everton do RH, a Gislaine e a Eliana do financeiro e a Edivane também do RH, né? Como coordenadores aqui. E os aplicadores. Tá? Nós vamos ter também, dentro dessa organização aqui, os fiscais locais, né? Que são os nossos representantes nas escolas. E aí nós temos o Paulo, que estará na escola lá do Adolfo, em Astorga, também o Paulo em Colorado, o José Carlos, que vai ser o nosso representante no Felipe Bittencourt, em Marialva, o Marcos Antônio, que vai estar dando nosso suporte no Gastão Vidigal, o Kellis, né, que vai estar dando suporte no Instituto, o Anderson e o Juliano, que é aqui do núcleo, né, mas vai estar dando suporte lá no Luiz Zanquim, em Sarandi, tá? Fora essa organização, nós teremos 2 representantes do CRTE, né, o Nivaldo, que vai estar aqui no núcleo de educação, e ele vai dar um suporte geral a todos, e o Luiz Paulo, que também vai dar um suporte geral, mas ele vai estar deslocado lá no Gastão Vidigal. E por que isso, né? Vocês estão vendo aqui a quantidade já de candidatos que nós trabalharemos, né, nas escolas. Então, é um número relativamente pequeno de candidatos, né, tirando aqui as escolas de Maringá, tá, em que nós concentramos a maioria dos candidatos devido a questões de estrutura, né, no Gastão Vidigal. Então, o Gastão Vidigal é onde o único polo onde nós teremos 2 salas de aplicação. As demais escolas, nós teremos apenas uma sala, tá? Tanto o Instituto, né, mesmo, uma sala. Somente o Gastão que nós teremos 4 aplicadores, né, como vocês estão vendo aqui, e 2 salas, então, né, lá a gente vai ter, então, além do suporte do Marcos Antônio, a gente vai ter o Luiz para dar esse suporte ali, dado que nós teremos 2 salas. Em relação ao horário, né, o horário de organização, né, o horário que nós teremos para aplicar. Travou, né, Mai? Voltou o som? Não? Voltou. Então, nós teremos aí 3 horas de prova no domingo, com início candidato em sala às 9, com término às 12 horas, né? Meio-dia termina. Então, para essa organização, então, né, nós, aplicadores, né, os apoios locais, coordenadores, nós teremos que estar, né, ali, vamos pensar aí, no mínimo, estar na escola aí às 8 horas, para que a gente possa já deixar tudo organizado, né, entendendo que os candidatos vão chegar aí a partir das 8 horas da manhã, e é importante, né, que eles, quando acessarem a sala de aula, estejam já com os computadores ali já, pelo menos, ligados, tá? Mas o início da prova, oficialmente, tem que ser para todos às 9 da manhã, certo? Então, o pessoal da região vai ter carro disponível, né, para poder estar fazendo esse deslocamento, né, então vai ter que se organizar aí para poder chegar com antecedência, né, ter contato aí com os apoios locais,
que vão estar ali para abrir a escola, né? A gente conta com os apoios locais aí também para que já deixem, né, os laboratórios abertos, né, os computadores já ligados, já com acesso à internet, tá? Aqui a reunião que eu peço que vocês coloquem na agenda, né, a reunião de quinta-feira com a DPGE, às 9 da manhã, a gente vai enviar esse link depois no grupo, né, e para os colegas das escolas também, a gente vai enviar no particular, tá, então quinta-feira agora, às 9 da manhã, é uma reunião mais geral, né, com todos os aplicadores do Paraná aí, nesse pleito, ok? Então, agendem. Em relação aqui aos documentos, né? O que vocês terão de documentos no dia de aplicação, né? Que vocês vão receber dos coordenadores e após a aplicação, vocês vão devolver também para para os coordenadores. Essa é a ata, né? Vocês vão preencher ali, colocando ali os nomes, né, de quem são os fiscais, do coordenador, as informações ali referente ao início, né? E ao término também. E caso tenha algum tipo de ocorrência, vocês vão registrar aqui no campo de baixo. Questão aqui já protocolar de conhecimento, né, de quem já aplicou provas, né, comum. Caso não tenha nenhuma ocorrência, sem ocorrências, e assina e tá tudo certo. Então, essa é a ata, tá? Só para vocês já terem uma visualização desse documento. A lista de presença que vocês vão passar para os candidatos assinarem, né? Vocês terão a lista de presença, né? Para vocês terem o nome. Vocês vão pedir o documento oficial, que vai poder ser qualquer documento oficial com foto, né? Que comprove ali o candidato e pedir a assinatura dele. E esse aqui é um terceiro documento outra ficha que vocês terão aí disponíveis para entrega ao candidato. Essa não é obrigatória, tá? Que é um gabarito caso o candidato queira levar as marcações que ele fez na prova para casa, tá? Porque a prova ela é feita presencial e online, então nada ele vai poder registrar, além caso tenha esse gabarito, né, que vocês vão disponibilizar para que ele faça a anotação ali e ele pode levar para casa para conferir depois, fazer a correção da prova, certo? Esse aqui é opcional para o candidato. O que a gente precisa se preocupar aqui, então, relacionado ao momento da prova, então, isso aqui é uma informação para todos, né, que manter o controle rigoroso aqui da entrada e da saída dos candidatos. É muito importante que evitar aqui que 2 ou mais candidatos do mesmo sexo sejam liberados para ir ao banheiro, tomar água ao mesmo tempo, então ter esse controle sempre para evitar qualquer tipo de comunicação durante a prova. A gente pede aqui também, né, reforça a questão do sigilo absoluto por parte dos fiscais, não podendo comentar os conteúdos e as instruções, além das oficiais. Pode acontecer dos nossos candidatos perguntarem ou comentarem coisas que ouviram de outros núcleos não oficiais, né? Então a gente vamos tentar sempre ter a mesma comunicação, né? Se você não sabe responder, né, fala assim, depois você pergunta para o coordenador, né, o coordenador vai buscar essa resposta oficial, né, então evitar qualquer tipo de comunicação. Seu áudio deu uma cortadinha, Pedro. Voltou agora? Não sei o que tá, voltou. Então, evitar essa questão das falhas de comunicação, né, para a gente ter uma comunicação sempre, né, que tiver dúvida, buscar o coordenador local, né. Atentar ao tempo de prova, né, avisando os candidatos ali com antecedência, então eles terão 3 horas de prova, né, então avisar ali, né, do momento de início, né, sempre avisar um tempo antes, né, quanto tempo faltar e quando estiver faltando, caso eles fiquem, né, próximo ao meio-dia, né, vocês avisar ali 10 minutos antes do meio-dia, né, que o tempo está acabando. Executar as ações de mitigação
para as situações que impliquem na não continuidade da aplicação das provas, né? Então, a gente precisa ter muita tranquilidade aqui, né? A gente está contando para que nada ocorra, né, nesse domingo, e a gente está tentando acompanhar até previsão de tempo, essas questões, mas intercorrências podem acontecer. Nós teremos os técnicos do CRTE, que vai dar suporte, nós teremos os técnicos nas escolas que vão estar dando também esse suporte, mas algumas situações são imprevisíveis. Pode acontecer queda de internet, pode acontecer a queda da energia, né? E nós temos alguns protocolos a serem seguidos aí que eles vão também explicar mais na reunião de quinta. Mas caso ocorra uma queda na internet, que a internet não retorne, tá? Isso é bem importante frisar. Caso a internet não retornar, por quê? Se caiu a internet ali, qual vai ser o procedimento? A gente vai aguardar e esse tempo vai ser acrescido depois para que o candidato faça a prova, né? Liga novamente ali a internet e volta a fazer a prova e acresce esse tempo. Mas caso a internet não volte, nós vamos fazer o quê? A impressão, né? E aí nós vamos precisar fazer a impressão naquele momento, tá? Que nós não vamos levar provas impressas, então nós vamos imprimir na hora lá essas provas e fazer a aplicação delas, tá? Isso se ocorrer esse problema. E a queda de energia também, né? Aguardar um tempo para que o retorno da energia volte. Caso a energia não volte, também a gente vai tomar ali os protocolos, né? Que se for o caso, a gente pode até remarcar essa prova. Depois da prova aqui, né? Terminada a prova, né? Conferir a entrega, se caso a prova for impressa, né? Mas caso, como a gente está contando que isso não ocorra, vocês precisam só ali instruir para que os candidatos façam a entrega virtual ali, online da prova. Registrar ali na ata de aplicação todas as informações, né, do horário de início, lembrando que o horário de início tem que ser às 9, tá? E o horário de término, né, é no máximo meio-dia, mas pode acontecer de terminarem antes, né? E as eventuais intercorrências que podem ocorrer ali, deixar tudo registrado na ata. O documento deverá ser assinado pelos aplicadores e pelo coordenador local. Verificar se há equipamentos em funcionamento, desligando-os se necessário, e providenciar o fechamento seguro do laboratório. Então, terminou a prova, né, desligar os computadores, né, aí a gente vai ter o suporte aí do pessoal das escolas também para isso, para deixar tudo bem seguro e não deixar nada ligado, tá? Reunir todos os documentos, a ata, a lista de presença, e a gente vai aqui encaminhar depois ao núcleo, né, para poder dar a destinação desses documentos. É importante, tá? Obviamente, a gente tomar muito cuidado com a questão do uso dos celulares, tá, gente? Então, a instrução candidato entrou na sala, pedir para que ele desligue o celular, tá? Ele não pode, em momento nenhum, né, ter nenhum tipo de comunicação. Então, é para isso que vocês, fiscais, estarão nas salas, né, para averiguar se eles não estão acessando outras páginas que não a página onde eles vão ter acesso à prova, mas é muito importante cuidar com a questão da comunicação pelo celular. Então, ter muito cuidado, porque não pode haver fotografias, nada feito pelo celular no momento da aplicação. Aqui mais alguns pontos, né, agora especificamente aos aplicadores. Então, acessar aqui e disponibilizar, facilitar o acesso ao documento Orientações ao Candidato. A gente vai encaminhar os links, tá, dessas orientações do candidato, tá? Aliás, eu não sei se algum dos colegas aí da comissão tem o link, se puder já colocar no chat, tá, das orientações do candidato, para que vocês já possam ter acesso, que é um documento em que vocês vão deixar aberto no computador para o candidato, né, e é uma orientação do DPGE, inclusive, que faça leitura, é ali que vai ter as instruções de acesso à prova, a questão do que é proibido fazer durante a prova, né, como se fosse aquelas instruções gerais de concurso, antes do começo da prova. Então, esse documento das orientações ao candidato é muito importante que o candidato leia, tá? Porque eles vão perguntar coisas, podem perguntar coisas a vocês que estão, né, detalhadas já nessas orientações, nessa cartilha. Tá? A gente já passa o link para vocês. A gente vai entregar impressa também, tá? Depois.
mas é importante que vocês já tenham contato com esse documento. Orientar aqui o candidato a acessar a página de desvio acessando o link da prova na página consulta dos diretores. Muitos trabalharam aqui, alguns trabalharam aqui na prova dos formadores, né? E o formato da prova dos diretores ela é um pouco diferente, ela não é pelo Google Forms, tá? A prova ela vai estar diretamente na página da consulta dos diretores, né? Para quem não conhece o link, né? Pode acessar por esse link aí da gestão escolar, né? Consulta de diretores, que é onde está todos os editais lá até o momento, e ali vai ter o acesso à prova. A prova, né, ela vai estar no formato Moodle, né, para quem fez o PDL, algum dos PDLs, é aquela mesma página de acesso do PDL, né, vai acessar por ali, vai acessar via EAD, né, então a prova vai ser naquele formato, né, como se fosse a prova das atividades que vocês faziam dentro do curso do PDL, tá? E tudo isso, esse link que vai acessar a página, vai estar dentro da página da consulta dos diretores. Então é ali que vocês vão fazer o quê? Chegar no laboratório, acessa a internet e deixa nessa página para que o candidato só clique no link e acesse com o login dele, tá? Acompanhar os candidatos até os computadores, garantindo que cada um ocupe o lugar designado. Aí aqui tem uma sugestão que a Gislaine, né, que é da comissão, deu, que eu achei bem interessante, que é colocar etiquetas com os nomes dos candidatos em cada local onde eles vão sentar. Eu acho uma estratégia bem interessante aí para que a gente pense aí na distribuição, né, pegando ali a lista né, que vocês vão receber, a lista dos candidatos, né, nós temos pessoas conhecidas, né, e muitos professores, né? Então, pensar nessa organização aí, nessa distribuição também espacial dentro do laboratório. Então, a gente pode estar fazendo isso com uma fita crepe mesmo e pedir que cada um sente onde está o seu nome, certo? Orientar aqui ao candidato a realizar atentamente a leitura das orientações do candidato, conferir e solicitar a assinatura na lista de presença dos candidatos, confrontando com o documento de identificação, isso durante a prova, né, vocês vão passar nas carteiras. Aqui outro ponto importante para que vocês anotem é que vocês precisam ter uma caneta vermelha no dia da aplicação. Por quê? Caso nós tivermos aí candidatos ausentes, né, vocês vão ter que escrever na lista de presença com a cor vermelha, né, ausente em letra caixa alta, tá? Então, aqui é uma orientação padronizada para todos também. Orientar sobre o início e término da prova, informar o tempo ao candidato a cada 1 hora do início da prova, e para a última hora de prova, sinalizar aos 30 minutos, 10 minutos e 5 minutos finais. Monitorar continuamente a sala, evitando conversas, consultas externas e o uso de aparelhos eletrônicos não autorizados. Comunicar imediatamente ao coordenador local qualquer ocorrência, falhas no sistema, tentativas de fraude, comportamento inadequado, né? Tudo isso está também especificado no documento das orientações, o que pode, o que não pode, e qualquer coisa chamar o coordenador local que vai estar lá disponível. E disponibilizar aqui um modelo de gabarito para anotação do candidato. Em caso de queda de internet prolongada, auxiliar na entrega das provas impressas, né, que o coordenador local vai ter providenciado. Garantir a permanência dos 3 últimos candidatos no local de prova, orientando-os a assinar em local próprio na lista de presença. E também um procedimento muito comum em qualquer concurso, na nossa lista de presença vai ter ali a assinatura para os 3 últimos candidatos já tem esse campo, então também padrão isso aqui. Desligar os equipamentos após o término das provas com auxílio dos demais componentes da equipe de apoio, reunir toda a documentação, né, e receber as demais orientações ali do coordenador local. Aqui em relação aos coordenadores, aos apoios locais, né, aos nossos fiscais aí que estão na escola, né, que vão estar na escola, né, que são aqui os nossos representantes da escola. Nós temos aqui já orientações também
para que vocês possam estar fazendo todo o auxílio durante a aplicação, né, aos coordenadores, nas demandas ali que forem necessárias ali, né, até pelo conhecimento que vocês têm aí do espaço escolar, abrir o laboratório, deixar os computadores ligados com acesso à internet, então vocês vão ser nossos primeiros ali, né, apoio ali, né, nesse momento de chegada, de abertura, né, de acesso aos laboratórios. Exercer a função também, vocês vão estar fazendo o auxílio nesse ponto, né, de exercer aqui a função de fiscal de corredor, né, quando for necessário que os candidatos saiam para ir ao banheiro ou beber água, né, encher a garrafinha de água. Então ali também, né, nesse momento o apoio local ele vai também auxiliar aí o coordenador nessas saídas, né. Lembrando que nós temos um número relativamente pequeno de candidatos, né, tirando as escolas de Maringá, então pensamos que esse ponto vai ser bem tranquilo aqui, né, em relação à ida de banheiro, mas é só, como a gente já mencionou, tomar muito cuidado para não deixar que duas pessoas do mesmo sexo não saiam ao mesmo tempo. Então, sempre um de cada vez, né, para poder ir beber água, ou isso para evitar que eles se encontrem dentro do banheiro, né, ou no bebedouro e conversem. Colaborar na comunicação entre os aplicadores e o coordenador local em situações diversas e emergenciais. E também receber aqui as demais orientações do coordenador local. Nós temos também aqui a figura do fiscal suplente, né, que vai estar aqui no núcleo, como um representante que, caso ocorra algum tipo de situação, né, que a gente precise de uma substituição imediata, né, ele vai garantir assim, essa continuidade aí do processo de aplicação. Né? E aí, para o fiscal suplente, ele vai estar aqui, permanecer aqui disponível aqui no local indicado, né, pelo coordenador regional, né, que vai estar aqui no núcleo de educação, e substituir imediatamente qualquer membro da equipe de apoio ausente, impossibilitado de continuar a função, e receber as demais orientações aqui dos dois coordenadores. Em relação aqui aos nossos colegas aqui do CRTE, né, que é o apoio em infraestrutura e equipamentos, tá? Então, nós temos dois que vão estar disponíveis, né? Um vai estar no núcleo, né, que é o Nivaldo, e o Luiz, que vai estar no Gastão Vidigal. Claro que vai estar dando, o Luiz mesmo estando no Gastão, né, ele vai estar disponível ali, se precisar dar algum suporte, né, mesmo que à distância, ele vai conseguir fazer um atendimento dali, né. Verificar aqui previamente o funcionamento dos computadores e conectividade da internet, permanecer de prontidão durante toda a aplicação da prova em local designado pelo coordenador regional, atender imediatamente chamados dos locais de prova para a resolução dos problemas técnicos, acionar os provedores locais ou contatos de suporte externo, apoiar na disponibilização, né, da prova impressa em caso de queda contínua de internet. E também receber aqui as orientações dos coordenadores locais e do regional. Em relação aqui ao acesso à prova, tá? Só para a gente já ir finalizando. Então, chegando ao local de prova, então, ligar os computadores, disponibilizar o documento de orientação ao candidato, deixando aberto, né, no computador, tá? Para a gente não precisar imprimir para todos, então ele vai ficar essa página aberta e a página da prova. Orientar o candidato a acessar a página, né, que lá vai estar o link para que ele acesse a página, tá? A gente tem algum print aqui para mostrar para vocês também. E aí, muito importante esse detalhe aqui, o acesso a essa prova, né? Pode acontecer, né, deles perguntarem, mas qual é o meu login, qual é a minha senha? Para quem já fez os cursos do PDL, né, dentro do Moodle lá, do sistema do Moodle, já sabe que a senha é o CPF, sem o ponto e sem o hífen, e o login também é o CPF. Então, é o CPF digitado de forma corrida, né, tanto no login quanto na senha. Esse é um formato padrão de acesso a essa página. Então, a gente recebeu a informação de que eles vão ali, né, resetar, né, caso alguém tenha feito alguma alteração de senha, eles vão resetar um dia antes, tá, esses logins e essas senhas, mas pode acontecer do sábado para o domingo, esse candidato acessar, de alguma forma, essa página e alterar essa senha, tá? Mas o acesso à página é padronizado. Então, se ele perguntar,
né? Vocês têm essa informação, né, de que é o CPF e a senha é o CPF do próprio candidato. Então, é assim que ele vai acessar por meio do mesmo link a página do site ali da prova. Aqui, né, nós temos um print aqui da página da consulta dos diretores, né, o jeito que tá, e o link ele vai estar disponível nessa parte aqui, tá, bem no meio da página. Mesmo link para todos, né? Se ele rolar a página para baixo, ele vai ter acesso aqui aos editais. Aqui as informações, o link também vai estar disponível aqui dentro do documento Orientações dos Candidatos, tá? Que é esse link. Isso aqui é um print da parte final do documento Orientações dos Candidatos. Quando ele clica nesse link, ele acessa esse ambiente virtual, que é o que nós chamamos do Moodle, né? Aqui que ele vai digitar CPF e CPF, sem ponto, sem tracinho, e aí ele vai acessar essa parte onde vai estar aqui, né, entre outros cursos que ele estiver inscrito, né, pode aparecer vários cursos aqui, mas ele vai procurar a consulta dos diretores, tá? E pode aparecer, mas aqui vai estar a consulta dos diretores. Acessando essa parte, aí vai ter lá prova de habilitação presencial online, ele vai clicar, e aí vai aparecer aqui algumas instruções, né, de tempo de prova, né, são 40 questões que ele tem para marcar com 4 alternativas, o mínimo 60 pontos, o máximo 100 pontos, e aí ele vai clicar em tentativa de questionário. Ele vai ter uma tentativa, tá? É uma chance só de responder esse questionário. Quando ele clicar ali em tentativa de questionário, né? Aí vai abrir a prova. Aqui é só uma simulação, tá? Nessa parte aqui à direita vai aparecer 40 pontos, né? 40 quadradinhos aqui, porque são 40 questões. E cada página vai ter uma questão. Então, a prova não vai ser aquela que ele vai ter que ir rolando para baixo e aparecendo as provas. Respondeu a questão 1, ele clica em próxima página e aí vai passando até a 40ª questão, tá? Então, as questões é uma por página aqui. O tempo vai ficar aqui, né, contando 3 horas, tá? E quando ele finalizar a prova, né, ele vai aparecer essa mensagem aqui para ele, enviar tudo e terminar. Então é importante que o candidato terminou de responder a prova, que ele saiba que ele não pode só deixar a prova sem ele enviar, ele precisa clicar em enviar tudo e terminar, e depois disso ele vai aparecer essa mensagem aqui, que é uma mensagem apresentando um relatório, né, de que foi concluído, tá? O tempo de término. Aí, após realizar essa leitura, né, ele vai clicar aqui em fechar a prova, né? Terminou a prova, clicou tudo para enviar, aí finalizada a tentativa. É isso. E aí aqui nós temos aqui ao fim do nosso material, né, alguns links, né, da lista de presença, modelo de ata, orientações dos candidatos, que acho que é o mais importante nesse momento. Eu vou disponibilizar esse link aqui já para vocês no chat, tá? Ô Pedro, eu acabei colocando o link desse modelo de orientação do candidato, mas não está fechado para os demais, para nós está aberto. Eu não sei se você já pode liberar esse acesso ou não, por isso que eu acabei de... Pode sim. O que está lá, eu entendi que está liberado só para a gente, que é da comissão, porque eu mandei para outras pessoas, não sei se mais alguém conseguiu abrir, mas algumas pessoas me mandaram que não conseguiu. Aí eu fiquei na dúvida se podia... Não, pode sim, das orientações pode, tá? Isso, tá? Então, é isso, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida?